Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo, a confissão de fé. O encargo nosso aqui nesses últimos dias, já faz alguns dias que nós estamos no ponto 2 da confissão, que nós estamos falando sobre a pessoa de Deus e a Santíssima Trindade. Então, já há alguns dias nós temos então nos debruçado sobre as Escrituras e tentado entender de que forma que o Senhor nos revelou essas verdades. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre a autoexistência, a autossuficiência de Deus, entre outros atributos. E a partir disso a gente aprende também que a nós não é dado conhecer a Deus sem que Ele se revele antes a nós. Então é por isso que vocês já perceberam, já viram que todo esse estudo que nós fazemos, apesar de ser um estudo baseado numa confissão de fé, todos esses atributos, todo o estudo em si da confissão, toda a confissão em si, ela é baseada nas Escrituras. Não existe outra forma da gente conhecer de maneira real ao Pai, que é autossuficiente, autoexistente, senão através da própria revelação dele. Nós não temos capacidade para alcançá-lo. Só ele pode se revelar a nós. Irmãos? Então nós vamos dar prosseguimento hoje. Eu vou ler só para a gente relembrar o ponto, o ponto 2 todo. Se o Senhor permitir, nós vamos estudar essa parte que está grifado hoje. A gente vai até onde a gente conseguir, por conta do nosso horário, tá? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas. Tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe agrade. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independe da criatura, de maneira que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A ele são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo serviço e toda obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador e tudo mais que ele se agrade em requerer de suas criaturas. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, Senhor, a nossa inutilidade, Senhor. Quanto mais nós estudamos, Pai, a Tua pessoa, os Seus atributos, a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua glória, o Teu poder, mas nós nos colocamos em nossos lugares, Senhor, e eu Te dou graças por isso. Nós reconhecemos, Senhor, que se há algo que possa acontecer de bom em nossas vidas, isso vem do Senhor, é provido por Ti, Pai. Nós então clamamos nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, para que Ele ministre aos nossos corações, para que Ele nos ensine mais, nos convencendo, Pai, de quem nós somos, o nosso pecado, mas também nos convencendo e nos mostrando quem o Senhor é. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, capacite a cada um de nós aqui para ouvir a Tua voz da maneira como o Senhor entende necessário para cada um de nós individualmente, Pai. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje, nós vamos começar só com... o Marco ele tratou até na última semana, esse primeiro ponto, desse item da confissão. Então, foi lido já. Deus tem em si mesmo, de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a bem-aventurança. Nós conhecemos o termo bem-aventurado. Ele é muito conhecido de nós porque, especialmente por conta de Mateus 5, de Lucas 6, quando o Senhor Jesus ele vem para nós e ele sobe ao monte e faz aquele sermão que talvez seja um dos textos mais conhecidos das Escrituras, até mesmo para não cristão, Quase todo mundo conhece as bem-aventuranças. Então, o que é a bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é mais do que ser feliz. É uma felicidade que implica verdadeiramente você ser abençoado. É uma felicidade que
é muito maior do que uma alegria, uma mera alegria que o mundo pode te proporcionar. Ser bem-aventurado significa ser alguém que recebeu ali uma bênção. Até a palavra em inglês é a mesma para abençoado, blessed, né? Então, bem-aventurado é quem? É aquela pessoa que é abençoado. Abençoado é a pessoa que, nas bem-aventuranças, nós conhecemos, nós sabemos o que o Senhor fala. Os pobres de espírito, os que choram, né? Essas pessoas são bem-aventuradas. Mas aqui a gente não está falando das pessoas, a gente não está falando das criaturas. Nós poderemos ou não ser bem-aventurados se nós obedecermos a Deus da maneira adequada. Quando o Senhor Jesus ele vai lá e sobe ao monte e faz aquele sermão, ele está dando de uma direção acerca de como o cristão deve se portar, como ele deve ser, né? E se ele fizer isso, ele será bem-aventurado, se ele se portar daquela forma. O Senhor nosso Deus, ele não é bem-aventurado se acontecer alguma coisa. O Senhor nosso Deus possui em si mesmo e de si mesmo toda a bem-aventurança. Toda a bem-aventurança provém de quem? Do Pai. A mim, eu não tenho nenhuma bem-aventurança em mim. Eu não posso me abençoar, né? Como eu disse nesse sentido da palavra. Quem me abençoa é o Pai. Então, se o Pai me abençoa, eu serei abençoado, eu serei bem-aventurado. Mas nele, não. Ele, por todo o tempo, ele é bem-aventurado. E em si mesmo, ele é a fonte de toda a bem-aventurança que existe. Ele é a fonte de todo bem. A gente já tem falado sobre isso, né? O Marco falou sobre a bondade, eu já havia falado outras vezes sobre outros atributos do Senhor, e é muito importante que nós entendamos o quê? Que do Senhor procede tudo que existe na face desse mundo, de toda a criação, que é bom, que é perfeito, que é certo, que é correto, que é verdadeiro, que é amoroso. Se existe qualquer coisa de boa nesse mundo, isso provém de quem? Do Pai. Aquilo que não é bom provém do pecado, provém de nós. É importante que nós tenhamos isso muito claro em nossas mentes. Ali, Tiago 1,17, é um texto que deixa isso muito claro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, até o pessoal do grupo sabe, né? Eu sempre uso essa figura. Eu vejo muito assim, eu penso muito como se fosse uma usina. Você pega uma usina de Itaipu, uma usina hidrelétrica, por exemplo. A energia é produzida ali, né? Toda a energia, então, digamos que ela fosse a única usina que existisse aqui no Brasil. Então, toda a energia elétrica que aparece aqui numa luz, no ar-condicionado, no ventilador, vem de onde? Vem de lá. Existe energia sendo produzida aqui por esse ar-condicionado? Não, não existe. Nas redes, não existe. Tudo vem de uma fonte única e comum, que é aquela usina. Da mesma forma, mesmo as coisas boas que vocês e eu vemos em ímpios, ou mesmo na natureza, quando a gente vê as estações e tudo mais, por mais que tenham sido manchados pelo pecado, todas essas coisas provêm de Deus por conta da graça comum que Ele derrama sobre nós. Então, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, tudo que é amor, provém do Pai. É importante que a gente saiba disso. Inclusive, a bem-aventurança, né? Todas as bem-aventuranças, todas as bênçãos provêm dEle. Amém? Então, só para a gente rapidamente passar sobre esse ponto, porque como já foi, ele só encerra aquele outro tópico, né? Para a gente só não ficar sem estudá-lo. Agora a gente vai para um texto, para um tema, vamos dizer assim, que ele é muito interessante, assim. Ele é muito, hoje talvez assim nos dias atuais a gente tem uma dificuldade maior em nos debruçarmos e estudarmos conceitos doutrinários ou conceitos a respeito do Pai que sejam um pouquinho mais complexos. Os irmãos da antiguidade, os irmãos da época dos puritanos, eles se debruçavam e eles amavam essas coisas, e eles falavam disso, eles estudavam isso, mas para nós a gente olha isso e fala, não, isso é muito difícil, a gente não quer entender. Mas, meus irmãos, e compreender quem o Senhor é, às vezes vai fazer a gente ter que se esforçar um pouquinho mesmo, se esforçar e forçar um pouco a mente de um jeito que a gente não está acostumado. Mas é importante para nós ter essa sede, ter esse desejo de fazer isso, como os irmãos do passado fizeram, e por isso que hoje, nós, 300 anos depois, estamos estudando isso daqui. 300, um pouquinho mais de 300 anos. Então, agora a gente vai falar da autossuficiência de Deus. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo.
e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, através de quem e para quem são todas as coisas. Então, o que acontece? Deus precisa de algo? Não. Muitas vezes nós, isso é natural do ser humano, porque nós somos pecadores. Então, como nós somos pecadores, nós temos a projetar nos outros a nossa imagem de pecador, inclusive em Deus. A gente projeta nele como se ele fosse um grande homem. Toda religião humana, ela vê a Deus como se fosse um grande homem, um homem melhor. Mas isso é uma ideia equivocada. Então, por isso que nós cristãos, nós temos que olhar para a palavra e entender quem é o nosso Deus. Então, nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós dependemos totalmente de seres, de outras pessoas, de comida, de alimento. Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Muitas vezes nós olhamos para Deus e pensamos assim, Deus criou o mundo, Deus criou o universo. E sem parar para pensar, às vezes de maneira inconsciente, nós temos a sensação de que Deus fez isso porque ele precisava de alguma coisa. Companhia, talvez? Ele precisava ser adorado por essa criação? No fundo, quando a gente olha, por exemplo, tantas e tantas pessoas eu vou falar agora só dentro do meio evangélico, pregando mensagens de glória para homem, dá até a sensação, pelas músicas que vocês devem escutar, assim como eu também de vez em quando escuto, dá a sensação que nós fazemos um grande favor para Deus quando a gente dá glória a Ele, né? Que nós fomos chamados ao mundo para coroar a criação, né? Meus irmãos, isso vai totalmente de encontro a esse princípio aqui. Deus é absolutamente autossuficiente. Ele não precisa de nada, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, ele não precisa de nada. Nós não temos ideia, né, mesmo porque o tempo não existia até então, de quantos milênios e milênios e milênios o Senhor habitou só. Quando eu digo só, eu digo subsistindo na forma da Trindade, né? Então, havia ali um relacionamento entre as pessoas da Trindade. Se o Senhor permitir, o próximo ponto vai ser a Trindade, né? Logo, logo. Mas ele habitava só. E ele não precisava de criação alguma para se sentir completo, porque ele já era completo, totalmente completo, em si só. É interessante parar para pensar. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele precisaria ter criado todas as coisas desde sempre. Porque ele precisa de algo. Se eu preciso, sou todo poderoso, então eu preciso de algo, eu já vou criar, não vou ficar esperando. Não, Deus não precisava. E por séculos dos séculos, a gente usa essas expressões assim, mas elas não fazem sentido quando a gente fala que Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Deus existiu só. Se vocês pegarem alguns livros sobre atributos de Deus, esse tópico vai estar escrito como a solidão de Deus. Muito bonito esse nome. Nesse sentido, ele é só. Porque nada há como ele, ninguém é como ele. Ele é totalmente independente de tudo, né? Autônomo. Ele gera as próprias leis, ele gera a própria vida, tudo provém dele. Ele não depende de nada, nem de nós, né? Não havia nada senão Deus. Agora, quando Deus cria, muda alguma coisa? Também não muda. O Deus que existia antes continua a existir depois. Novas relações surgem, mas o Deus em si não muda. Então, Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Se ele mudasse, ele não seria Deus. Qualquer mudança da parte de Deus, nesse sentido, da mudança dele, o Deus Pai, o Deus Uno, mudando em sua essência, faria com que ele deixasse de ser totalmente perfeito. O que é perfeito não pode ser alterado. Se você tirou 100 numa prova, 100, você tirou nota 100, você olhou, tirei 100. O professor olha e fala assim, não, você foi melhor que isso, deixa eu mudar alguma coisa. Tem como mudar? Tem, você já tirou 100, você já fez 100% de aproveitamento. Então, Deus é isso, ele é totalmente perfeito, ele não muda.
Aqui eu já comentei, né? Ele não necessita de nada, ele não criou porque ele precisava da nossa companhia, porque ele queria criar uma coroa para a criação, então ele fez nós todos aqui para coroarmos ele? Não. Isso é um pensamento absolutamente errado, que tira Deus da posição de glória que só ele tem, né? Mas por que ele fez então? Essa é a grande pergunta do crente, né? Por que ele fez? Mas por que ele fez tudo isso então? Meus irmãos, aí não cabe a nós, né? Efésios vai falar o que para a gente? Aqui ele está falando de outro contexto, mas ele fala de um atributo que é do Senhor, né? Ali no final. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o quê? Eu faço todas as minhas coisas conforme as minhas necessidades. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro para comprar a minha comida, pagar as minhas contas, certo? Eu tomo remédio porque eu preciso ser curado. Eu faço dieta, né? Os irmãos que orientam a gente a fazer dieta. Por quê? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Mas o Senhor, sabe por que ele faz as coisas que ele faz? Porque ele quer. Ele não tem necessidade, ele não faz as coisas porque eu preciso. O Senhor, ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Algumas dessas coisas apraz a ele, ou aprove a ele, ou é algo que ele deseja, ele revela para nós o porquê que ele fez. Muitas coisas estão na Bíblia reveladas. Por que ele fez? Por que ele mandou o filho dele para morrer numa cruz no nosso lugar? A gente sabe por quê. Por que havia os sacrifícios no Velho Testamento? A gente sabe por quê. Porque muitas coisas, ele mesmo, através da própria palavra dele, revela a nós. Mas muitas coisas estão encobertas. E essa aqui é uma delas. Por que Deus criou todas as coisas? Nós não sabemos o porquê, né? A motivação dele. A única coisa que nós sabemos é o quê? Que tudo isso redunda para o louvor da sua glória. Eu sei que tudo que acontece na face da terra, em toda a criação, mesmo seres inanimados ou animados, acontece para a honra e glória de Deus. Sejam coisas boas, como, por exemplo, a celebração da ceia, né? A reunião da igreja, a comunhão dos santos, sejam as coisas terríveis. O inferno, em toda a sua hediondez, em todo aquele sofrimento que vai haver, sabe para que ele vai existir, o inferno? Para a honra e glória de Deus. E a gente acha que coisas boas são para a honra e glória de Deus, coisas más, não, meus irmãos, tudo é para a honra e glória de Deus. O fato é que a gente tem que entender que as coisas más, no sentido de pecado, vão ser punidas para a honra e glória de Deus. Então, essa ideia... É tão interessante como o ser humano tenta proteger Deus dele mesmo e da glória dele, né, querendo criar um Deus um pouco mais parecido com o ser humano, que se você deixa o ser humano sem olhar um pouquinho para a Bíblia, logo a doutrina do inferno se transforma, sabe em quê? Que Satanás está lá tomando conta do inferno e punindo, como se ele fosse um carcereiro, punindo as pessoas que Deus manda para lá porque Deus não quer ter contato com elas. Isso está totalmente errado. Satanás vai ser um dos apenados, vai ser um dos que estarão sofrendo debaixo da ira de Deus. O inferno, agora eu não vou me lembrar, acho que é no livro que a gente está estudando, no livro do Leandro Lima. Ele usa uma figura que eu achei maravilhosa. Ele fala que o inferno é o calabouço do palácio de Deus. Não está fora do palácio. Ele está no inferno, as pessoas estarão sofrendo ali a ira santa e justa de Deus pela sua rebelião contra Deus. Quem que vai, então, pesar sobre aquelas pessoas que estiverem ali, que rejeitaram o Senhor? É o próprio Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus sofreu na cruz, naquele momento, e suportou, né? E isso foi para nós, a nossa salvação, aquelas pessoas sofrerão por toda a eternidade aquela ira santa e justa. Mas elas não suportarão como Cristo suportou, né? Elas não voltarão da glória como Cristo voltou. Então é para a vontade dele mesmo, tá? Por toda a eternidade ele é completo, Deus é completo, eternamente autoexistente, ele sempre existiu, ele não derivou de nada, ele é suficiente, ele não precisa de nada, ele é satisfeito em si mesmo, de nada necessitando.
Aqui tem uma palavra interessante, eu aprendi ela recentemente, mas assim, se a gente olha esses irmãos do passado, para eles, olha só, eu já conheço o Senhor já há alguns anos, eu costumo ler bastante. E a hora que eu olhei, eu falei, nossa, antigamente todo puritano sabia isso aqui de certinho. O que é aceidade? Eu não sabia. Depois de 15 anos de igreja, eu não sabia o que era aceidade, mas antigamente qualquer pessoa saberia. Então, eu vou compartilhar aos irmãos que eu era absolutamente ignorante. Se você nunca ouviu essa palavra, então, bem-vindo ao meu time. Eu também não conhecia ela. O que significa aceidade de Deus? Pode ser escrito com S ou com 2. Significa, a palavra ace no latim, significa de si mesmo. Tudo vem de Deus. Toda energia de Deus vem de Deus. Tudo que existe vem do Senhor. Toda energia, tudo que provém dele mesmo. Aqui é importante a gente entender, mas qual é a relevância disso? Bom, a relevância é porque é algo que é importante para nós sabermos, a gente crê que o Senhor é totalmente autossuficiente, ele é importante porque, por exemplo, nos dias de hoje, isso aqui quer dizer o quê? Que ele é autoexistente, basicamente. O que a ciência moderna tenta provar para nós? Ela tenta provar algo que é ilógico nos próprios termos. Sabe o quê? Que o universo, de alguma forma, se autocriou. No final das contas, o evolucionismo mais puro, ele busca, de alguma forma, provar para nós, ou para alguém, ou para eles mesmos, que um dia o universo se autocriou. Nós não cremos em autocriação. E aqui é interessante isso, né? Às vezes parece sutil, mas é importante a gente entender isso. O próprio Deus não se autocriou. Ele não se criou, porque se criar implicaria dizer que ele não existiria em algum momento. Não, ele é autoexistente, ele sempre existiu, ele é eterno. Mas vocês veem que essas são palavras só, mas são palavras que estão na base das doutrinas mais básicas que a gente escuta no mundo e dentro da igreja. Deus se autocriou? Não, Deus não se autocriou, Deus é autoexistente. Agora, o universo se autocriou, ele se criou sozinho? Isso é logicamente possível? Não, não é. É por isso que eu estava vendo uma entrevista de um cientista, do Marcelo Gleiser, recentemente, e ele fala, não, é certo o que aconteceu. A ciência já comprovou que é certo que o Big Bang aconteceu, e até X frações de segundo após aquele incidente, a gente já tem muita noção de tudo que aconteceu. Tudo bem, o problema é o antes, né? O problema é o como, é o porquê. Aí a gente entra numa questão que não é de física ou de astronomia, é uma questão de lógica. Como que de um vácuo eterno e puro pode algo se autocriar? É impossível. Aí eles vão usar isso contra nós. Tudo bem, então quem criou Deus? Deus nunca criou, ele nunca foi criado. Deus é eterno. Mas isso eu não consigo aceitar. A minha premissa é de que isso pode existir. Agora, a sua premissa é uma premissa equivocada desde sempre, porque você recusa toda e qualquer influência metafísica, ou seja, fora da física, certo? Você recusa isso? Sim, recuso. E como que você então me justifica que algo se autocria? Aí vem a grande resposta que eu já ouvi, vocês talvez já ouviram. Um dia a ciência vai descobrir. Mas aí, entendam, irmãos, eu não sou contra a ciência. Né? A ciência como eu disse, tudo que é bom vem de Deus. Né? Mas tem coisas que é uma questão de lógica, não é uma questão de ciência. É lógica pura. Né? Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é a autoexistência do Senhor. Isso é essa doutrina da aceidade também. Nós não. A gente depende totalmente, como eu disse. Eu dependo dos meus pais para nascer. Eu dependo de comida para sobreviver. Mas não só isso. Isso eu estou falando de coisas externas que um ímpio pode ver. Né? Todo mundo sabe que depende de outras pessoas ou de outras coisas. Mas não só isso. Olha o que Atos diz. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É tão interessante assim, né? Não entrando muito nesse mérito, até por causa da questão do tempo. Mas se vocês estudarem o livro de Atos, né? A gente já teve o estudo de Atos recentemente aqui, né?
aqui, Paulo estava fazendo uma citação de escritores pagãos, gregos, que, pelo pensamento, a gente tem que entender que, por mais que seja, todos nós somos frutos, né, estamos manchados pelo pecado, mas existe ainda resquícios do fato de que nós somos todos imagem e semelhança de Deus. Aqueles homens pagãos, eles chegaram a essa conclusão, só que eles não sabiam de quem que eles estavam falando, quem era Deus. Mas eles mesmos falaram, olha, nele vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo, quando ele vai lá pregar para os atenienses, ele pega esse texto e fala, olha, os seus poetas mesmos disseram, vocês estão recusando isso. Então, olha só a diferença, Deus é autoexistente, ok? E nós? Nós, nele, vivemos, nos movemos e existimos. Não foi só a criação, não foi só como os deístas dizem, não, eu creio que Deus criou, mas ele fez lá tudo no começo, deu a corda no relógio e soltou, e desde então tudo vem num concatenar de causa e efeito até o fim. Isso os deístas dizem. Nós cremos sim que Deus criou uma as leis naturais que regem o universo com relação de causa e efeito. Nós cremos nisso. Mas cremos também que o Senhor pode intervir no momento que Ele quer, como Ele faz diversas vezes, através dos milagres, através da nossa regeneração, que é um ato miraculoso, né? Só que não é só isso. Tudo existe e subsiste nele. Se nós existimos aqui, é porque nós estamos nos movendo e vivendo nele. Olha Colossenses, e aqui Colossenses já está falando da pessoa do Filho. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas dentro da Trindade, da economia da Trindade, né, que é como cada pessoa da Trindade se porta ou age dentro dessa relação deles, olha aqui que Paulo vai falar aos Colossenses. Nele, aqui ele está falando do Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Fica mais claro aqui que se tem uma coisa que nós não somos é autossuficientes e autoexistentes, né? Nós não somos, mas ele é. Nós dependemos totalmente da nossa vida dele. Todo o ato da criação, isso eu já antecipei um pouquinho, foi por quê então? Nós não sabemos a motivação lá da mente de Deus, mas nós sabemos que tudo que Ele faz é para a glória dEle. Deus não ganha nada com a nossa adoração, né? Ele não necessita de nenhuma fonte externa de glória, que já não provenha dEle mesmo. Ali na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, já existe uma manifestação interna de adoração entre eles mesmos, que é altamente suficiente. Nada de fora é necessário, mas isso faz o que para conosco? Isso nos ensina a dar glória a Ele devida, né? Aqui, para mim, isso é muito sério. Assim. Eu queria isso para a gente ficar bem aplicado na mente de vocês e na minha. Qual que é a grande relevância na minha vida, no meu dia a dia, né? Como diz o Flávio, né? Segunda-feira amanhã, né? A segunda-feira. O que a doutrina da autossuficiência e da autoexistência de Deus traz para a minha vida prática? Meu irmão, muita coisa. Por quê? Às vezes eu já ouvi gente falando assim, bom, se Deus não precisa de nada, por que Ele fica exigindo tanta glória? Será que esse Deus ele é orgulhoso? Ele tem alguma necessidade de adoração? Existem pessoas que têm necessidade de serem cuidadas, adoradas. Deus precisa disso? Por que Ele pede isso para mim? Por que Ele exige isso de mim? Vocês sabem por que Deus exige isso de você? Não é porque Ele precisa disso de você. Deus exige que você dê glórias a Ele, que você dê ações de graças a Ele diariamente, todo o tempo, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer enquanto filho. Porque isso é bom para você. Nós não conseguimos muitas vezes entender isso. A gente acha que Deus faz isso porque Ele precisa disso, mas Ele não precisa. Ele pede para que você dê glória a Ele, Ele pede para que você ore a Ele, por exemplo, porque isso é bom para o filho. Só para ficar fácil de entender.
Assim, fazendo uma ilustração breve, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um problema. Eu era um pouquinho gordinho. Minha esposa riu de mim. Eu ainda sou um pouco, né? Mas eu era bem gordinho. Sempre fui uma criança gordinha. E minha mãe trabalhava fora. E então eu fui ao médico, assim, eu tinha um problema de colesterol e tudo mais. E eu sempre fui um pouco sedentário, desde pequeno. Eu gostava muito de assistir TV, ler e ficar em casa. E o médico falava: olha, mãe, tem que fazer o filho fazer exercício físico, fala para ele andar de bicicleta, jogar bola. E eu não gostava muito de fazer essas coisas. Mas a minha mãe sempre pedia para mim, falou assim: filho, dá uma volta, dá umas 2 voltas de bicicleta no quarteirão, vai ser bom para você, é importante. Vai lá, dá uma volta de bicicleta, vai jogar bola. E eu não gostava. Mas, de vez em quando, para agradar a minha mãe, eu pegava a bicicleta e eu dava a volta no quarteirão. Aí eu pegava, nem esperava ela chegar, eu pegava o telefone, ligava e contava para ela. Falei assim: olha, mãe, já dei 2 voltas de bicicleta no quarteirão. E aí ela ficava feliz. Ai, que bom, filho. Ai, a mamãe fica tão feliz. Ai, que bom, que maravilha, tal. E eu ficava feliz porque eu deixava ela feliz. O que eu não conseguia entender ali, quem que estava sendo beneficiado com aquele exercício? Ela? O que ela ganhava com aquele exercício? Ela emagrecia? Não. O colesterol dela baixava? Não. Era eu. É porque, entendam isso, ela exigia isso de mim porque isso era bom para mim. Mas eu, na minha pequenez intelectual, na minha infância, na minha criancice, o que eu achava? Eu estou fazendo isso para ela, para agradar ela. E demorou muito tempo para eu perceber que eu precisava daquilo. Aquilo era bom para mim, que ela falava aquilo porque aquilo era bom para mim. Hoje, minha mãe já não manda eu fazer dieta. Tem outras mulheres que mandam, mas a minha mãe não. Mas vocês entendem isso? Estudar, por exemplo, a mesma coisa. Isso o Paulo Bornelli, lá de Maringá, um pastor, também eu sempre escutei ele falando isso. A criança, ela estuda a vida inteira achando que está estudando para os pais. E nós, enquanto pais, nós cobramos nossos filhos. Filho, estuda, tira uma nota boa, é importante para você e tal. A criança, ela tira uma nota boa, vem correndo e mostra: olha, pai, tirei 100 na prova. E a criança acha que está agradando quem? O pai. Só que ela vai chegar um momento da vida dela, quando ela está próxima do vestibular, ela vai pensar assim: nossa, que vantagem meu pai teve com as minhas notas boas? Nenhuma. Por que ele me cobrou a minha vida toda? Porque aquilo era bom para mim. Então, o louvor a Deus, quando o Senhor fala: Danilo, você precisa me honrar, você precisa dar louvor a mim. Eu tenho que entender que quando eu estou nessa posição em que eu me coloco de joelhos, eu que estou cantando e estou louvando ao Senhor, eu estou no lugar certo. Como assim no lugar certo? Eu estou me colocando na minha posição, eu sou só uma criatura, eu não tenho nada em mim, mas eu preciso louvar ao Senhor. E eu coloco Ele no lugar certo. Quando Ele está no lugar certo e eu estou no meu lugar certo, aí, meus irmãos, a minha relação com o pecado vai ser diferente. A minha relação com a palavra vai ser diferente, a minha relação com a oração vai ser diferente. Por que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, em odiar o pecado? Por que a gente tem tanta dificuldade em pegar a Bíblia e ler? Em uma vez por dia, nos ajoelhar e fazer uma oração. Sabe por quê? Porque nós não estamos vendo a Deus como Ele é e a nós como nós somos. Ou a gente se acha bom demais, ou o nosso Deus é que é pequeno demais. Quando a gente louva o Senhor, quando a gente dá o louvor e a glória a Ele que é devidas a Ele, a gente se coloca na posição correta. A oração aqui é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Tem alguma coisa que você fala, pensa, que Deus já não saiba? Que você precise? Não. Mas por que Ele quer que você fale? Porque é bom para você. É a melhor coisa que você pode fazer, é obedecer. Amém? Olha Romanos 11. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu garanto para vocês, irmãos, no momento em que você começar a meditar nessas coisas, especialmente na glória de Deus e quem Ele é, vai acontecer igual acontece com o nosso querido apóstolo Paulo. Ele começa a falar dessas coisas e ele para tudo e faz uma doxologia, ele faz uma adoração, ele não consegue continuar. Muitas vezes você está fazendo, pensando: Senhor, glória a Deus.
É a única resposta que a gente tem. E aí a gente para e volta para continuar. Próximo ponto, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. E aqui, talvez alguns vão se decepcionar. Assim, o assunto de hoje não vai ser a soberania naqueles termos que a gente costuma mais estudar, discutir, brigar às vezes. A questão da soberania, da eleição, da predestinação, da dupla predestinação. Essas coisas, por que não vão ser faladas nesse momento? Vai ter um momento próprio para isso. Depois, o nosso texto da Confissão de Fé, ele vai ter um momento que ele vai falar dos decretos de Deus, de todas essas outras questões. Aqui a gente vai falar da soberania naquele sentido mais primário da palavra, né? Vamos ler aqui o texto primeiro. Tendo mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade. Aqui, meus irmãos, a palavra soberania está sendo usado muito no contexto de majestade. Quem é o soberano da Inglaterra hoje? É a Rainha Elizabeth II. Tá certo que hoje em dia os reis não têm o poder que tinham outrora, né? Mas quem é o soberano? O soberano é aquele que reina, é aquele que tem poder sobre, é aquele que está sobre um povo, sobre uma terra, sobre um país. O mundo consegue entender isso. O que eu quero frisar aqui hoje é esse aspecto da palavra soberania de Deus e que a gente, até por conta dessas questões de soteriologia, de salvação, às vezes a gente foca num ponto só, mas esse ponto também aqui também é real. Deus, ele é rei, ele é majestoso, ele é a majestade sobre toda a criação. Então, dizer que Deus é soberano é dizer que ele reina. O irmão Pink diz, Deus age como lhe apraz, somente quando lhe apraz, sempre como lhe apraz. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer e na hora que quer. Porque ele é rei. E ele não presta contas a ninguém, e ele não precisa. Isso é majestade, né? Isso é um Deus todo-poderoso. Aqui a gente tem essa informação na palavra. Dava até para fazer todas as citações, assim, para os irmãos anotarem, se quisessem, mas assim, a palavra toda está cheia de informações nesse sentido. Eu puxei duas aqui só, lembranças da majestade do Senhor, só para mostrar o que ele faz, que é muito interessante isso. Porque ele cuida desde as coisas macros, ele cuida das estrelas, das galáxias, dos reinos espirituais que a gente não tem acesso, mas também das coisas pequenas. Olha o Salmo 146. Aqui é exultante, né? O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Uma coisa majestosa. Aí o Senhor Jesus vai nos lembrar também de outro aspecto dessa majestade. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então ele é um Deus tão majestoso e perfeito que ele cuida desde o movimento de uma galáxia até se um pardal vai cair e vai morrer hoje ou amanhã. Tudo isso está debaixo do controle soberano do nosso Pai. Irmão Packer aqui. O domínio de Deus é total. Aqui é interessante, assim, aqui a gente tem que pensar em Deus. Esse aqui dá nó no cérebro um pouco. O domínio de Deus é total. Ele decide à medida que escolhe e executa tudo aquilo que decide. E ninguém pode parar sua mão e impedir seus planos. Ele decide à medida que escolhe. Então, assim, existe um ato criador, né, em que o Senhor ele não fica... É difícil para a gente pensar em alguém que está fora do tempo. Então, conforme Deus cria, todo o ato soberano dele acontece ao mesmo tempo. Tudo. Desde a execução até a decisão. E isso não acontece numa sequência temporal, como seria eu e você. Se eu vou decidir construir uma casa, vou fazer a conta, vou contratar um engenheiro, vou fazer... Quanto dinheiro que eu... Não, Deus, ele é uma coisa só, né? E aqui eu cito novamente Efésios 1:11, né? Por quê? Como? Porque ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Aqui, só para a gente dar uma pincelada, né? Um pouquinho, né? Sobre a questão. Bom, mas se Deus é totalmente soberano, aqui eu não vou entrar muito no mérito, eu só vou afirmar aquilo que a palavra afirma. O fato de criaturas racionais, sejam nós, sejam anjos, possuírem a capacidade de livre agência, de livre agir, você é livre para fazer... Essa liberdade nós temos, essa livre agência que a gente chama, né? Então, se eu quiser levantar isso aqui, eu levanto. Isso é fato, né?
não obsta ou não é um obstáculo para o fato de que ele detém nele mesmo o controle sobre todas essas atividades de forma livre e autodeterminada. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por mais que eu tenha a possibilidade de agir como eu quero, e aqui eu não estou falando de livre-arbítrio, isso é outra coisa, que oportunamente a gente vai tratar. Assim como eu posso, assim, eu tomei a decisão de fazer isso é uma realidade bíblica. Contudo, Deus é absolutamente, totalmente soberano sobre esse ato. Ele autodetermina todas as coisas. E aí vem a grande dúvida. Tá, mas junta essas duas coisas para mim. Como que faz? Pela lógica, me explica. Irmãos, aqui são duas verdades que constam da Bíblia, e se dali constam, eu creio nelas, mas eu não consigo explicar e compreender com a minha mente racional. Eu consigo aceitar. Então a gente tem que diferenciar isso. Muitos irmãos falam, não, eu consigo entender isso. Eu também consigo entender no sentido que eu aceito essa verdade. Porque ambas estão na Bíblia. Eu sou responsável pelos meus atos, mas o Senhor é totalmente soberano por tudo que existe. Mas o que acontece é muito simples. A minha cabeça, apesar de racional, apesar de ter sido feito eu à imagem e semelhança de Deus, ela é finita. Ela tem uma capacidade de receber informação e de processar informação. O Senhor, ele é o quê? Infinito. Tem como o finito conter o infinito? Não, não tem. É simples assim. Tem muitas verdades da Bíblia que a gente vai olhar e falar, Senhor, eu dou glória por ela, eu aceito ela, mas quem sabe um dia na glória eu vou compreendê-la. Mas isso é lá, né? Então, oportunamente a gente vai ter a possibilidade de, se o Senhor permitir, estudar isso mais a fundo daí, né? Não há, isso é bonito, Spurgeon dizendo, né? Muita gente briga muito por causa de soberania, né? Mas olha o que ele diz, não há atributo mais consolador para os filhos do que o da soberania de Deus. E a gente sabe, nossos filhos têm isso. Se o seu filho tiver segurança em você, o seu filho vai ser uma criança tranquila. Agora, se ele tiver medo, será que meu pai vai trazer comida? Não, a gente sabe de muitas crianças que passam necessidade, que os pais não cuidam. Como que essas crianças crescem? Com medo, né? Aqui eu não vou ler, mas eu peço que os irmãos leiam em casa. Salmo 93. É um salmo pequeno e ele vai falar sobre a soberania de Deus de uma maneira muito clara, muito linda. Assim. Leiam o Salmo 93. E aqui, por último, a gente vai para a onisciência de Deus. O que é onisciência? A palavra omni, né? Significa todo, né? Todo. E ciência, conhecimento. A ciência, o conhecimento e tudo mais. Então, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Olha o que a confissão diz. O seu conhecimento é infinito, infalível, e independe da criatura, de maneira que para ele nada é contingente ou incerto. Nosso Senhor é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E aqui só entrando bem no texto, né? Esse conhecimento é eterno, ou seja, nunca houve um tempo em que ele não sabia de algo, né? Ele é eterno, ele é infinito. Ele não falha nunca, não existe nada que o Senhor não saiba. Nada, nenhum momento, não tem nada na história criada que esteja fora da capacidade de compreensão do Pai. É infalível e é totalmente proveniente dele mesmo, não dependendo de nada ou de ninguém. Isso significa não contingência. Então, assim, o meu conhecimento ele é dependente. O que eu sei, por exemplo, do que eu estou falando, veio de onde? Vem do Espírito Santo? Vem, mas vem da leitura da palavra, vem da leitura desses textos todos que eu citei aqui. Meu conhecimento depende de outras pessoas, né? O do Senhor, não. Quando a gente está vindo nessa sequência, estudando a soberania, estudando quem é nosso Senhor e tudo mais, isso parece meio óbvio para a gente, né? Claro, o Senhor sabe todas as coisas. Mas, infelizmente, para a maior parte do meio evangélico, isso não é óbvio. Sabe o que significa isso? De que Deus não é dependente, que nada é contingente a Ele? Contingente significa assim, algo que depende de outra coisa. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da doutrina de que Deus ele salva baseado na presciência dele? É a doutrina mais aceita pelo mundo evangélico hoje. Que Deus, ele está criando, e aí ele pensa assim, bom, é como pensa ali, está Deus, Pai, Espírito, Filho, no conselho da Trindade, e aí
A eleição está correndo naquele momento. Aí ele pensa assim, irmão Daniel, vamos ver o Daniel e Isaac. Vai ser salvo ou não vai? Peraí, vamos ver. Vai lá. Ah, ele se converteu sim, ele se converteu lá em 2014, então conta como eleito. Meus irmãos, essa é a crença evangélica mais comum hoje em dia, de que Deus, é lógico, eu estou falando de uma maneira caricata, mas no fundo é isso, que Deus, no momento em que ele está elegendo, ele para tudo, ele vai lá na frente e volta, fala, não, ele vai crer, e pronto, então ele é salvo. Quando nós cremos dessa forma, a gente está tirando o quê de Deus? Todo o conhecimento de Deus, porque ainda que seja por uma milésimo de segundo, ele não sabia se o Daniel, se o Danilo, se o Gabriel seriam salvos. Vocês entendem como isso é grande? Isso não é coisa de menor importância. Ah, isso é discussão teológica. Não, porque se Deus ele não é todo poderoso e todo conhecedor de todas as coisas, onisciente, é fato que você talvez não tenha tanta possibilidade assim de confiar nele de maneira plena. Ele não sabe tudo. Deus deixa de ser Deus. Vocês entendem como isso é sério? Então isso não é só isso é só filosofia. Isso não é filosofia, não. Isso aqui é vida cristã prática. Aqui tem uma outra coisa muito interessante. Eu gosto muito de estudar a onisciência. Assim. Onisciência é um negócio que dá cãibra na cabeça, no cérebro. Assim. É uma coisa que você fica pensando e você se maravilha disso. É muito legal você ficar, de vez em quando, dando uma pensada nisso. Deus não é limitado pelo tempo, né? E olha que interessante isso. Ele não precisa se lembrar de algo que aconteceu ou olhar para o futuro para saber o que vai acontecer. Como a gente. A gente às vezes pensa em que Deus é como se fosse uma vidente. O que vai acontecer no futuro? Espera aí que eu vou pensar, vai acontecer isso. Não. Deus, ele é eternamente presente. É como se ele vivesse num presente eterno. E todas as coisas acontecessem ao mesmo tempo para ele. Quando ele olha para você, ele não está subscrito aqui no dia 9 de junho. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Vocês entendem? É uma coisa assim, não é para entender, né? Entender, eu digo assim, é maravilhoso pensar nisso, né? Todo o seu conhecimento está imediata e diretamente em sua mente. Não, isso a gente pode chamar desse eterno presente de Deus. Agora, muita gente, como eu disse, não consegue aceitar essa verdade. Olha o que o irmão Packer vai falar. A ideia de que Deus pode saber e prever todas as coisas, certo? Sem controlar todas as coisas, parece não somente não escriturística, mas ilógico. Como que alguém que pensa, para ele tudo acontece ao mesmo tempo. O ato criador dele aconteceu de uma só vez, e naquele momento tudo foi pensado, criado, determinado e executado. Meus irmãos, tudo foi determinado. Ah, mas tá, Danilo, mas e a responsabilidade do homem? Existe também, porque a Bíblia diz que existe. Mas a gente tem que crer nessas duas coisas. É absolutamente ilógico crer que Deus desconhece algo, que Deus não determinou todas as coisas, exatamente porque, se isso acontecer, Deus não é onisciente. Agora, mas eu não aceito isso. Aí já é um outro problema. Aqui eu estou tratando de termos de lógica e de Bíblia. Eu não aceito essa verdade. Essa verdade é muito dura. Infelizmente, aí é uma questão que a gente vai ter que tratar com o Senhor. Mas vocês viram como isso é claro, é lógico? Uma coisa vai puxando a outra? O conhecimento de Deus associa-se diretamente à sua soberania. A gente estudou soberania e onisciência. Uma coisa não se separa da outra. Se Deus não fosse onisciente, talvez uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Deus é soberano, conforme ele estaria no tempo, como eu e você. Então, hoje é dia 9 de junho, o que eu tenho que fazer? Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não. O ato criador e o tempo surgem juntos. Então, da mesma forma como ele é onisciente, ele é soberano. Ele conhece perfeitamente cada coisa porque ele mesmo as criou, as sustenta e as faz funcionar de acordo com o seu plano. A gente leu Colossenses 1 agora há pouco, né? Se fosse possível, agora o irmão Pink, ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele e ele deixaria de pronto de ser supremo. Meus irmãos, se nós cremos nessas premissas mínimas aí que eu estou trazendo, não tem como o raciocínio lógico não chegar nessa verdade.
Quando você começa a rejeitar soberania, você está rejeitando o próprio Deus no seu atributo mais básico, tá bom? E aqui eu pus um recado também. Quer aprender sobre soberania e onisciência de Deus? Os dois. Leia o Salmo 139. Leia e releia, leia e releia, porque aquele texto é maravilhoso nesse ponto aí, ele vai deixar isso muito claro. E aí vem um ponto importante. A onisciência de Deus, aqui para a gente aplicar, a gente já está quase encerrando. A onisciência de Deus, meus irmãos, é uma verdade que para um ímpio é pavorosa. Tem que trazer pavor. Olha o que Hebreus 4,13 diz. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então isso é uma verdade que está pendente sobre a cabeça de todos nós. Um dia, meu irmão, você vai ter que prestar contas para um Deus que é totalmente justo e totalmente perfeito. Eu te pergunto, você pode se apresentar com ele, diante dele de consciência tranquila? Porque isso aqui é uma realidade. Todos nós prestaremos contas. O fato, meu irmão, é que você não pode se apresentar dessa forma diante de Deus. Ninguém pode. Eu não posso. Ninguém pode. Só um pôde. E esse foi Cristo. Então, todo aquele que tentar se apresentar diante de Deus para o dia dessa prestação de contas, sem o Senhor Jesus, vai ser punido. Devidamente, justamente e terrivelmente punido. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade da Bíblia. Gostemos ou não, ofendendo isso ao nosso antropocentrismo, né? O homem é um ser tão maravilhoso. Como que isso pode acontecer com o homem? Meus irmãos, a palavra de Deus mostra quem somos nós. Nós somos pecadores, nós estamos totalmente perdidos, nós teremos que prestar contas, e se não for nós termos ali, diante do Senhor, o nosso advogado, né? O nosso mediador, para fazer as nossas vezes diante do Senhor, o que nos resta é a perdição eterna. E aí vem a oferta do Evangelho. Isso é tão bonito, isso é tão claro, isso é tão simples. Você que é ímpio, se tem alguém aqui que não creu, que ainda não se reconhece nessa situação, basta que você simplesmente fale, Senhor, eu não posso me apresentar diante do Senhor porque eu sou um pecador, mas eu aceito o teu filho. Ele vai ser o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Basta que você creia nessa verdade. Obedeça ao Pai. Aceite o Filho. E você vai poder se apresentar diante do Senhor para essa prestação de contas, levando não a sua conta, mas a conta dele, que foi pregada na cruz. A dele não, é a nossa que foi pregada na cruz, lavada pelo sangue dele. Tá? Então, essa verdade da onisciência de Deus é uma verdade muito pesada. Você saber que cada um daqueles pensamentos sórdidos seus, aquelas vontades torpes suas, um dia vai ser revelada diante de um tribunal divino. Meus irmãos, isso é terrível. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, Senhor, graças a Deus pelo teu filho. Graças a Deus pelo teu filho. Para o ímpio foi o que eu falei, mas para o cristão essa verdade é absolutamente reconfortante, porque ela nos lembra do quê? Que o Senhor, Ele cuida de você e de mim de forma individual. Ele tem tempo para todos nós, Ele sabe tudo que acontece na minha e na sua vida, né? E isso, meus irmãos, quando você for orar, lembre de tudo isso que a gente tem estudado aqui. Leia o Salmo 139. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de cada uma das minhas lutas. Ele sabe de tudo que acontece na minha vida. Não é porque está acontecendo um desastre lá na Síria que Ele está muito ocupado com eles lá e está esquecendo de mim aqui. Não. Ele cuida de cada um de nós individualmente. Não vai ter uma petição sua, um louvor, uma graça que você agradeça a Ele, que Ele não vai escutar, processar e responder. Seja com sim, seja com não, seja com mais para frente. Mas Ele vai escutar cada clamor seu, cada lágrima. Esse texto eu acho tão bonito, Salmo 56:8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Assim, nunca teve uma lágrima que caiu do seu
olho que o Senhor não a soubesse, não a contasse e não levasse em conta no seu cuidado de pai. Entende isso? Para nós é difícil às vezes compreender, mas como? Será que ele consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo? Consegue, porque ele é Deus, ele é autoexistente, autossuficiente, onisciente. Aqui só para a gente encerrar, tem uma imagem que me ajudou muito, uma ilustração que me ajudou muito, essa ilustração do irmão C.S. Lewis. E ele era um escritor, né? Ele escrevia livros de ficção, mas também livros cristãos. E uma coisa que ele diz assim que eu tinha muita dificuldade com isso, porque a gente sempre tenta pensar em Deus como se ele fosse igual a nós, e ele não é igual a nós. Lembre-se que Deus está fora do tempo. Está fora do tempo. Então, o C.S. Lewis, que era escritor, ele usa esse exemplo. Ele falou, olha, às vezes eu estou escrevendo um livro e eu estou escrevendo lá uma cena, e eu digo assim, então, de repente, um carro fura o sinal, e assim que ele atravessa, aí ele, agora eu vou tomar uma água, o escritor fala. Aí ele se levanta, ele vai, toma uma água, e às vezes ele só volta para terminar aquela cena daqui 2 semanas. Isso é uma realidade muito comum, tem escritores que demoram uns 20, 30 anos para escrever um livro. O que acontece aqui? A cena que ele estava escrevendo acontecia em quanto tempo? Uma fração de segundo. Mas ele, o escritor, estava onde? Fora daquela realidade temporal. Ele estava na realidade temporal dele. Então ele poderia pensar naquilo. Não, vou escrever uma outra cena agora. Vou falar um pouco agora sobre a personalidade daquela pessoa. É lógico que todo exemplo, quando a gente faz em relação a Deus, ele fica muito tosco. Mas vocês conseguiram entender como que é possível para alguém que está fora do tempo cuidar de tudo ao mesmo tempo, sem deixar nenhum detalhe? Ainda mais o nosso Senhor, que é todo poderoso, todo ciente, que Ele sabe de tudo que acontece, desde a criação, tudo previamente já determinado.